Oi, pessoal do clube, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, é a Milka Costa. A gente vai estar conversando com ela acerca de um tema que é modéstia, a moda da mulher cristã. Vamos estar conversando um pouquinho acerca do que é modéstia, como podemos nos vestir, né, modestamente, que é um princípio que está na Bíblia, que as mulheres da Bíblia se vestiam, não é? Com modéstia, como se vestir com modéstia hoje, como se sentir-se bonita também, na moda, só que com modéstia. Vamos ver como podemos usar a modéstia de forma também como um instrumento de honra e glória a Deus, através da nossa vida, e ela vai estar dando dicas como podemos nos vestir com modéstia e muito mais. Então, vamos começar. Oi, Milka, tudo bem? Eu queria que você se apresentasse para a gente conhecer um pouquinho sobre você, sobre por que eu escolhi falar com você acerca de modéstia. Olá, pessoal. Meu nome é Milka da Costa. Estou aqui no Clube do Aconchego. É um prazer ter vocês como ouvinte. Nós vamos falar um pouquinho sobre modéstia, mas antes queria que vocês conhecessem um pouquinho de mim. Sou casada, tenho 2 filhos, Benjamin e Lauren, e nós estamos atualmente nos Estados Unidos, na cidade de Filadélfia, que também nós pastoreamos uma igreja brasileira na comunidade. E o tema da modéstia, né, tem sido assim um tema que o Senhor fez arder no meu coração nesses últimos tempos, praticamente aí uns 2 anos e meio, e tem sido uma jornada bem interessante, muito encorajadora, divertida, mas ao mesmo tempo desafiadora, e sempre tem tido assim, essa oportunidade de ensinar mulheres, homens, porque a gente vai ver que a modéstia é um princípio que abrange a todos, não só a mulheres, mas acaba que a gente, no nosso universo feminino, a gente tem mais dicas, é a nossa vida, né? A gente, como mulher, lidar muito mais com isso. Então, assim, tem sido esse tempo que eu tenho me dedicado para falar sobre esse tema. Já tem mais ou menos, como eu disse, uns 2 anos e meio. Amém. Vamos começar já assim com um questionamento. A gente ouve muito no mundo que Deus não se importa com a aparência, que Deus só olha o nosso coração. Sim, sim. E muitas pessoas no mundo acreditam que isso é uma verdade. E eu queria conversar com vocês, começar a falar acerca de modéstia, conversando com você, né, Milka, sobre isso. Será que Deus só vê o nosso coração? E o que você acha dessa parte? Será que Deus olha só o nosso coração? Será que Deus se preocupa com a nossa aparência? Sim. Então, quando a gente... realmente é uma frase que é muito dita, e normalmente as pessoas falam essa frase totalmente fora de um contexto. Porque quando se fala que Deus olha o coração, é que o foco maior dele é para as nossas motivações. Então, realmente, pode ser o nosso relacionamento com Deus não é baseado em aparências, é baseado naquilo que realmente nós temos dentro de nós, um relacionamento pessoal e íntimo com ele. Uma vez que, se o Senhor conhece a sua motivação, está reinando no seu coração, e você tem um coração totalmente entregue a ele, todas as outras áreas da sua vida vão ter um reflexo disso. Então, dizer que Deus só olha o coração é a gente limitar esse processo, porque ele conhece, sim, as nossas intenções, mas ele espera que, uma vez que a sua intenção é de rendição, é de submissão, é de entrega, as outras áreas da sua vida vão também vir debaixo desse senhorio. Então, não é bem verdade isso que Deus só está olhando o coração. Ele vê o todo, né? Nós somos um ser corpo, alma e espírito. Então, ele ministra para os 3, né? Primeiro ao nosso espírito, porque somos seres espirituais, mas a nossa alma, e isso é refletido, é externado no nosso corpo, na forma que a gente vive, na forma que a gente expressa. Então, é mais aonde começa a verdadeira intenção, que quando fala de coração, está dizendo de toda a nossa força, de todas as nossas emoções. Então, se lá estiver correto, se lá a intenção estiver correta, eu posso estar falando aqui, mas dentro do meu coração, realmente só o Senhor que vê, né? Só o Senhor que sonda. No assunto de modéstia, é a mesma coisa. É bem provável que uma mulher pode, sim, por fora, tentar passar uma aparência de santidade, lá dentro não está, mas é bem verdade que, se o seu coração tiver o desejo pela santidade, pelo amor à santidade, que o seu externo também vai revelar isso. Então,
é muito amplo, né? A gente poder falar um pouquinho sobre isso. Então, não se engane que Deus só quer o seu coração. Ele quer o seu todo, é o tudo. Tudo é para ele. É verdade. E então, a gente passando já essa primeira parte, né? Então, sabemos que Deus se preocupa com cada fio de cabelo da nossa cabeça. Cada fio, tudo está, né, deve ser usado para glorificar a Deus, nosso corpo, a nossa mente, nossos pensamentos, nosso coração, tudo. Então, há muitas pessoas que tiram um pouco esse versículo do contexto, né, que fala o homem vê por fora, mas Deus vê o coração. Realmente, o mais importante é o coração, lógico. Não adianta de nada a gente estar vestida dos pés à cabeça, de forma santa, mas por dentro a gente ser um sepulcro caiado. É justamente disso. Por isso que as intenções, se as suas intenções estiverem aprovadas diante do Senhor, é claro que o seu exterior vai refletir isso. Então, se no seu coração não tem essa sensualidade, esse desejo de orgulho, de sensualidade, é claro que isso você não vai demonstrar, né, em tudo que você faz, no olhar, no andar, no vestir, no falar, porque a gente vai ver que modéstia, a gente não simplesmente resume a roupas, a vestimentas, né? É verdade. E a gente vê também que na Bíblia existem várias passagens de homens de Deus que são inspirados a falar da modéstia. Então, é algo que Deus inspirou os homens a tocar nesse assunto. Então, é algo que realmente tem importância para Deus. Lívia, isso é tão interessante, porque o que eu tenho visto nesses últimos anos, trabalhando com isso e falando sobre esse tema, é que, primeiro, é algo que muitas das pessoas pensam que é algo simplesmente humanista. É uma teoria, é uma filosofia de vida, e quando você pergunta, você já viu isso na palavra? Principalmente para mulheres, como a gente lidar mais com mulheres. Muitas dizem que nunca leram, nem sabem se tem uma direção de Deus nessa área. E nós vamos ver que é de Gênesis a Apocalipse. Tem mensagens diretivas sobre a forma como Deus se importa. Ele já começa em Gênesis falando que ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Isso denota que, não que seja no aspecto físico, porque não se trata disso, mas é que ele nos fez com o propósito de refletir quem ele é. Então, tudo que nós formos fazer está vinculado a isso. Esse é o maior propósito de vida que nós temos na Terra. Então, se a gente vai para a palavra, a gente vai ver que, sim, Deus levantou Paulo, levantou Tito, né? Quando ele escreve ali, também Tito, a gente vai ver quando vai falar sobre joias, como as mulheres devem realmente ensinar umas às outras, as mais experientes, as mais jovens. Para quê? O propósito maior é que Deus sempre seja honrado. Então, volta ao princípio lá de Gênesis. Por que ele nos fez essa imagem e semelhança? Então, vale a pena tirarmos tempo para conhecer, para simplesmente a gente falar assim, por que eu tenho que me portar modestamente? Deus inspirou homens, então é porque é importante para ele. Se é importante para ele, vale a pena a gente levar a sério, né? Com certeza. E somos templo, não é, do Espírito Santo, precisamos refletir a santidade. E a santidade também não é estar apenas nas nossas atitudes, mas como nós podemos ter atitudes santas de estar vestidos de forma inconveniente. Volta ao que a gente falou agora, tá? É a motivação do coração. Se o seu coração estiver no lugar certo, não tem como você se expressar de forma errada, né? Com certeza. E, assim, aqui em Pedro, acho que é Pedro Timóteo, nos fala de vestir, como você acabou de falar, para vestir modestamente, nós vamos ver 1 Timóteo 2,9 vai falar justamente isso. E o contexto ali, eu acho assim, é incrível, Lívia, por quê? Quando Paulo traz esse ensinamento para as mulheres, ele trouxe para os homens algumas diretrizes, mas logo após, no versículo 9, ele fala para as mulheres. O contexto ali é justamente de uma vida de que você quer entregar ao Senhor em adoração, tanto que o título fala isso, uma vida de adoração. Outras versões falam como prestar um culto a Deus. Olha que interessante. Então, ali não se está falando simplesmente de um ambiente, de um local físico, né? Como hoje nós vamos, congregamos juntos, mas vai muito mais do que isso. É esse estilo de vida. Só que o contexto do capítulo 3, Paulo está levando
ali, escrevendo essa carta para Timóteo para lembrá-los do propósito maior que é de você revelar Cristo, de levar o evangelho. Então, olha como que é profundo. Não é simplesmente algo pessoal, eu quero me vestir modestamente. Não, é porque, de alguma forma, a gente precisa revelar Cristo onde nós estivermos. Tem algo maior. Então, Paulo não tirou esse tempinho ali no capítulo 2 para colocar, eu quero pedir para as mulheres vestirem modestamente e tal, com discrição, com decência. Assim, aleatoriamente, sabe? Tipo, ele não tinha nada para escrever, coloca aí o negócio aí. Não, ele estava lembrando, gente, nós não vivemos uma vida de adoração, vocês querem mesmo, vocês dizem que são tão adoradores, vocês querem mostrar que vocês estão cultuando o Senhor de uma forma correta, aí ele vai falar o que os homens têm que fazer, e olha só para nós mulheres. Então, assim, é bem interessante a gente abrir o nosso coração para ter esse entendimento. Com certeza. Eu vou até ler a passagem que é 1 Timóteo 2, Sim, 9. Uhum. Mesma sorte, as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, o que será o vestir-se de forma modesta e com bom senso? E depois ele acrescenta, né? Não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Será que ele está proibindo aqui o uso de ouro, de pérolas? Ou como... Porque a gente muitas vezes usa, né? Usa uma pérola, usa... E como a gente pode enxergar o contexto e a profundidade do que está aqui escrito. Que Paulo estava dizendo, né? Então, aí a gente vai entender quando ele fala, né? Do mesmo modo. Por isso que é interessante, tá vendo? Teve uma diretriz, ele está com uma continuação ali, então ele estava falando anteriormente para os homens, agora do mesmo modo que os homens vão também fazer o que agrada ao Senhor, né? Que fala de levantar as mãos e, enfim, prestar esse culto de honra ao Senhor. Agora, da mesma forma, nós mulheres vamos vestir com moderação. A palavra modéstia está muito vinculada a isso. Paulo não está dizendo, olha, gente, para que extravagância? Tá? Esquecem a extravagância e vamos ficar naquilo que é moderado, aquilo que é equilibrado, aquilo que não é nem muito, né? E nem pouco, mas o moderado, da forma que você vai andar. Porque o bom senso, você vê que ele coloca a modéstia, ele coloca a palavra aí, né? Da palavra. Tem algumas versões que não tá só modéstia, tem uma outra palavra que agora não tô lembrada, mas são duas palavras. E a outra é o bom senso. O que é o bom senso? É você estar em juízo perfeito. É você ter noção daquilo que você está colocando, ele vai impactar o outro. O ambiente impacta onde você está. Então, você está em perfeita consciência disso, em perfeito juízo. Bom senso é isso. Então, você vai analisar. Mas, Milka, sabe, poxa, eu não tenho tempo para isso. Pois é, mas a gente deve ter, porque se a gente não faz isso, outro já está fazendo isso por nós. Já está analisando o que aquela peça quer passar, quer transmitir. Então, se eu e você não fazemos isso, nós podemos cair neste erro de colocar uma peça que, às vezes, no nosso coração nem é tanto essa intenção, eu nem imaginávamos, mas não estamos usando o bom senso, como Paulo está alertando, lembra dessa duplinha aí, a modéstia e o bom senso. Aí ele vai continuar falando, e é onde a gente vê muitos erros teológicos de proibições, dizendo que Paulo está dizendo que não se deve de nenhuma forma. Ele não está dizendo isso, não há proibição no texto aí de 1 Timóteo. Há um esclarecimento de que o foco não pode ser isso, não pode ser esse exagero. E no contexto que Paulo estava ali com a igreja, era-se normal que as prostitutas faziam isso. Por quê? Naquele tempo, as prostitutas não mostravam seus corpos, não é como hoje. A gente reconhece uma prostituta, né? Até hoje já está difícil, porque já mudaram tanto, né? Hoje é difícil você ter um ponto ali estratégico da prostituição. Tem, mas não é como antigamente. Hoje tem os clubes, as pessoas entram em ambientes fechados, e ali, né, a gente sabe o que acontece. Mas antigamente, já há pouco tempo atrás, a gente sabia, saía na rua, você via uma mulher com uma roupa mais
curta, dependendo de onde ela estivesse, este era o sinal que ela estava ali oferecendo e prestando esse tipo de serviço. Na época de Paulo não era assim, não existia mulher mostrando canela, não existia, né, o tornozelo, não existia mulher mostrando os ombros, não existia mulher mostrando o seu busto, não. Era muito extravagante esses adornos. Então, em vez de ser um brinquinho, né, ali, uma coisa moderada, não, eram aquelas coisas enormes que chamavam a atenção e que mostrava que aquilo ali tinha um propósito de chamar a atenção para si. Então, Paulo estava dizendo, minhas irmãs, o que está acontecendo? Vocês têm que estar alerta que, se vocês quiserem se vestir assim, vocês vão estar literalmente vestidas como prostitutas. E vocês estão vindo cultuar. Então, tentem não desfocar disso aí. Né? Ele vai dizendo, é proibido você fazer isso. A questão é, essa extravagância tem um propósito, e o propósito é mostrar que você está se sensualizando, e Deus não tem isso para você. Então, use o equilíbrio, use a moderação. Então, é isso que esse texto quer dizer. Com certeza. Eu já li esse texto algumas vezes e, realmente, ele nos fala que modéstia e bom senso, ou seja, existe um combinado aqui. Um combinado. Né? A gente usar a modéstia com o bom senso. Muitas das vezes, não é uma regra, mas a gente sabe, o Espírito Santo, nós que temos o Espírito Santo, sabemos quando estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Existe aquela voz que fala que aquilo apitando, né? Aquele sinal vermelho, digamos assim, que não está bom. Então, não é necessário que ninguém nos diga. A gente tem o Espírito Santo para nos guiar e nos instruir também nisso. Aí que está a questão, Lívia. Nós estamos na geração onde as mulheres ou as pessoas não estão colocando esse desejo de estar nesse relacionamento íntimo. Porque ele vai falar a partir do momento que você está numa busca constante com ele, entendeu? Às vezes eu pergunto isso quando as pessoas me dizem, o Espírito Santo não me diz nada, ele não me fala. E eu sempre falo, você pergunta para ele, nos seus momentos de leitura da palavra, poxa, quando a gente começa a ler ali Romanos, Coríntios, que a gente vai falar tanto das nossas paixões carnais, como é difícil se nós não tivermos o Espírito Santo nos ajudando a lidar com isso. Como é que a gente não vai analisar e falar, nossa, isso aqui é muito sério? Não, peraí. Então, quer dizer que o meu corpo, ele pode ser usado para desonra? Não, peraí, deixa eu pensar direito. Então, se nós estivéssemos num relacionamento verdadeiro, contínuo, de comunhão, ele vai falar, ele vai apontar, ele vai colocar esse desejo de querer agradar mais ao Senhor. E quanto mais nós agradamos ao Senhor, menos nós inflamos o nosso ego, menos nós inflamamos o que nos motiva a trazer os olhares para nós. E a modéstia é o oposto disso. A modéstia é de você não chamar a atenção para si próprio. Então, vai muito em conta. Não com cabeleira frisada, não com ouro, né? Essas coisas são todas... A gente pode usar, como eu estou usando. Pode, a questão também. Não é poder ou não poder. É inserir de forma modesta, inserir de forma com bom senso. Eu poderia estar usando aqui uma coisa enorme, uma coisa que chamasse atenção para isso e não para aquilo que eu tenho a dizer, não para aquilo para refletir a Cristo, mas para todo o meu entorno, né? As minhas pérolas, antigamente eu acho que deviam usar muitas pérolas, o cabelo frisado talvez, deveria ser uma coisa muito usada na época. Hoje, também. E eram usados, Lívia, presilhas caríssimas, eram feitos de casco de tartaruga, ou era feito coisa assim que, uau, era muito dispendioso, entendeu? As pessoas não tinham condição de ter uma vida digna, né? De, às vezes, sustentar a família, mas elas colocavam isso nos objetos para chamar atenção. É diferente de hoje? A gente vê quantas pessoas querem mostrar para as pessoas o que não são, o que não tem. Então, você vai ver que a modéstia literalmente está muito a ver com a intenção de você fazer aquilo. E Paulo estava dizendo, olha, essas mulheres, a intenção delas elas querem ter mais, elas querem ter mais dinheiro, elas estão usando a prostituição para isso. Então, elas colocam essas coisas exuberantes, né, esses frisados, tudo com essa intuição, entendeu? Com certeza. E, Milka, como é que a gente pode estar, então, o tema é modéstia, a moda da mulher cristã. Nós podemos estar usando roupas modestas, nos vestindo modestamente, e ainda assim
estarmos bonitas, ainda assim, a modéstia não quer dizer que seja cafona, você tem que ser brega, você tem que cafona, se... brega, que seja uma pessoa que não tem nem um pouco de vaidade, vaidade no bom sentido, no sentido de Entendi. o Do mínimo cuidado de do cuidado com zelo, a né? sua Do imagem, cuidado do zelo, um Até zelo com a porque... sua autoimagem. Até porque nós precisamos de refletir a Deus, e Deus ama o que é bonito. Aliás, ele fez tudo bonito, né? Tudo muito belo, Então, a gente beleza. não tem nenhum problema em refletir beleza, em estar bem vestidas, e podemos estar bem vestidas modestamente. Então, é isso que eu queria que você desse umas dicas para a gente. Por exemplo, como ir a uma academia modestamente, como ir à praia modestamente, como ir à escola modestamente, para quem está na escola, às vezes tem as calças jeans. O dia a dia, né? Porque a gente tem que tirar esse conceito que existe um tipo de roupa modesta para um certo tipo de ambiente. Não, nós estamos falando aqui de uma vida de adoração, tá? Então, o que você faz, aonde você estiver, você vai estar refletindo que você serve ao Senhor. E a moda, ela é só um complemento. Por mais que a gente entenda que a moda tem, sim, conceitos totalmente antibíblicos, mas ela não é uma inimiga, você tem que saber usá-la de uma forma que você consiga cumprir o propósito. Por quê? A primeira vestimenta foi feita pelo próprio Deus. Quando a gente vai ver, então, o primeiro estilista, quem foi realmente foi o próprio Deus. Ele que criou a primeira vestimenta. E ele fez isso com um propósito, de cobrir a nudez. Então, se você entende o propósito da roupa, facilita, porque você pode ter qualquer estilo. Você pode ser uma pessoa mais despojada, você pode ser uma pessoa que você gosta mais daquele estilo lady, você gosta de bastante saias fluídas, rodadas, entendeu? Não, você pode ser um estilo mais moderno, você gosta de um jeans, você gosta de uma jaqueta, não importa. Deus não, de maneira alguma, Deus ali estabeleceu, vocês vão ser todos os homens e as mulheres, eu quero que seja dessa forma a partir de agora. Não. Deus, ele simplesmente vestiu Adão e Eva e disse, a partir de agora, esse estado de nudez representa que vocês entraram em rebelião comigo e eu já tenho um plano perfeito para que vocês se conectem comigo novamente. Então, num ato ali de redenção, o Senhor os vestiu, e essa vestimenta cobriu dos seus ombros até o joelho. Eu acho que isso Deus já deixou, eu acho não, a Bíblia nos aponta que deixou ali já determinado como que é para nós nos vestirmos. Então, se eu vou à praia, eu vou ter esse mesmo entendimento. Poxa, então quanto mais coberta eu estiver, melhor. Por quê? Porque o ambiente não determina qual é o propósito da vestimenta. Eu estou ali. Nossa, amiga, mas é muito difícil, ainda mais no estilo de vida que as pessoas vivem, na geração que a gente está, que a exposição é explícita, a gente está acostumado. Esse dia eu estava falando sobre esse tipo de moda e uma adolescente falou assim, nossa, Milka, mas sempre foi assim, sempre as pessoas foram para a praia de micro biquíni. Eu falei, não é sempre, nós estamos falando de 50 a 60 anos. Né? Não é esse sempre. As pessoas se divertiam, as pessoas iam para a praia, as pessoas, né, desfrutavam da natureza. Então, é mais uma questão do conceito da moda atual. E aí, o que acontece? Hoje tem várias ferramentas, né? Eu estou usando aqui o exemplo da praia, mas academia, a mesma coisa. Mas todo mundo vai para academia, coloca um top, coloca uma leg, coloca uma roupa muito justa. Enfim, isso aqui, a finalidade é que ajuda na performance. A gente entende que não ajuda, não tem nada a ver. Foi estabelecido assim por várias pessoas e a gente vai aceitando aquilo. Você pode ir para a academia modesta, fazer o seu esporte, que também faz parte do cuidar daquilo que o Senhor te confiou, que é a sua saúde. Então, mas você pode sim estar sem revelar as suas curvas demasiadamente, ou seja, o seu quadril bem composto, o seu busto, né, os seus seios, enfim, e hoje já existe moda fitness modesta acessível, entendeu? E se você não tem condições, às vezes, de adquirir, você tem como se adaptar, entendeu? Um blusão mais largo, um tamanho maior, às vezes até um camisão do marido, tem aquelas camisetonas que você coloca, você fica mais confortável, às vezes uma bermuda mais larguinha, mais comprida, enfim, tem como. A questão é que a gente, às vezes, sente acuados em fazer isso. Se eu fizer, eu vou me sentir diferente, porque todo mundo está fazendo errado. Então, se você começa a fazer o certo, você começa a sentir, né, esquisito, mas não importa, o que é certo é o certo. Então, vai para o trabalho, você vai usar a mesma regra. Qual é? De entender que o seu corpo
ele precisa estar preservado. Você não está se escondendo. Você está revelando que você é uma mulher digna, né? Que a você foi conferido honra, que você faz isso porque você preza, você se valoriza ao máximo. Então, independente de ambiente, Lívia, a gente tem muito. Vai para um casamento, né? A gente vê muito isso. Às vezes as mulheres estão bem vestidas no trabalho, na igreja, vão muito bem vestidas, e de repente chega um casório. Aí os decotes vêm na frente, atrás, as fendas, né? As roupas muito justas. Não, você vai aplicar o mesmo propósito. Eu preciso cobrir a minha nudez. Aprendam isso. Não é porque seu corpo está com um pedaço de pano que significa que a sua nudez está coberta. A gente pode sim ver onde começa e termina no corpo. Então não deixa de ser uma nudez velada, mas é uma nudez. Então, se você tiver isso em mente, você começa a reprogramar a sua mente. Poxa, isso aqui está marcando demais. Nossa, não, então deixa eu ver aqui uma numeração maior. E nós estamos na geração que as pessoas ensinam. Compre um número menor, não é, Lívia? Não, essa saia não tá legal em você. Não valoriza o seu corpo. Não te valoriza essa calça não te levanta o que tem que levantar e não. Então, se a gente começa a ver o tanto que está infiltrado, a gente vê que é muito mais forte. E é por isso que o Senhor deixou na sua palavra meios de lembrar a gente, para a gente combater esse tipo de atitude, né? Que não honra ao Senhor. Com certeza. E na prática, como você falou, é uma questão de criatividade, é uma questão de colocar. A gente pode transformar até as roupas, usar de forma, como você falou, Sim, mais carga. Aí você pode usar leg, usa o leg, mas amarra na cintura, talvez uma outra blusa. Isso. Ou, por exemplo, sei lá, a blusa está curta, então você coloca a blusa que você está usando está curta, coloca uma outra por baixo. Isso, coloca uma regatinha por baixo, que você pode ficar à vontade. Você levanta a sua mão, está coberto, você vai para um lado, está coberto. Nossa, gente, ainda mais hoje, a gente tem muitos meios de fazer isso. Então, você tá, além de você estar confortável, né? De você sentir segura de si próprio, no sentido que você sabe que você está se preservando, que você está guardando. Se você é casada, uau, que privilégio você se reservar para o seu esposo, saber que tudo aquilo ali é para ele, é exclusividade dele, você não sai compartilhando, entendeu? Se você está solteira, você também está se resguardando para o dia que quando tiver aí o varão, o amado da sua vida, ó, é isso aqui que você tem para aproveitar, é só seu, e também é exclusividade. Então, uau, é muito bom. E, Milka, assim, quem quiser se aprofundar mais, existem alguns sites que você indica, quem quiser estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no tema, né, e tá se dedicando um pouco mais a se vestir melhor, com bom senso, sim. Porque se a gente vai procurar nos sites, nos lugares enfim, que ditam a moda, a gente vai acabar sendo influenciado muito por aquilo que as pessoas já acham que nós devemos usar. É muito difícil, as mulheres cristãs principalmente, porque o homem é aquela coisa, existe mais roupas modestas para homens, o homem consegue colocar uma roupa e é mais fácil. As mulheres têm um pouco mais de dificuldade, porque não sei se existe essa tendência, não é? A hipervalorizar, a querer mostrar o corpo, as curvas, que a gente não vê na parte masculina, não é? Na moda masculina. Então, isso não é uma característica dos homens, né? Não é. E nas mulheres, pelo menos, a gente vê essa tendência, né? De 50, 60 anos para cá. Mostrar a barriga, mostrar a perna, mostrar o bumbum, mostrar o peito, ou partes do peito. Sim. Então, como nós podemos estar buscando fontes, lugares em que a gente pode se inspirar, onde a gente pode, enfim, ver moda cristã, moda que vai nos edificar, moda que vai nos inspirar a nos vestirmos bem, que às vezes é difícil mesmo, a moda não tem muita opção, a gente tem que ter um pouco de criatividade. Queria que você indicasse para a gente, talvez sites, ou talvez youtubers. Livros, talvez livros com essa didática. Realmente eu não encontrei ainda. A gente tem alguns autores, alguns pastores que já escreveram sobre o tema. Tem um livro que eu indico, ele é um pouquinho difícil de encontrar, mas fala um pouquinho sobre
daí se entender o porquê que a gente quer viver a modéstia, né? Que é a rebelião da nudez. Ele, na verdade, tem em inglês, mas já tem em português, só que eu tô falando, ele é um pouquinho difícil de encontrar, mas vai te dar esse contexto. Tem o Deus e o Estilista, que talvez alguém já ouviu falar, que é bem comum, ele você consegue, ele também, se eu não me engano, no e-book, você consegue, então, assim, ele vai te dar um panorama bem interessante. Agora, a parte prática de te ensinar, realmente, às vezes, em livro você não vai conseguir. Então, hoje são vários perfis que tem, tanto no YouTube, tem canais de moda modesta que você pode aprender. E a gente aprende com várias mulheres que Deus tem levantado, entendeu? No perfis também, em outras redes, você vai encontrar, se você colocar lá feminilidade bíblica, que também é um conceito que traz, você ser uma mulher feminina, né? De você mostrar essa delicadeza, a doçura, essa beleza que Deus realmente depositou na mulher. Deus não é contra a beleza, Deus é contra essa sensualidade fora do ambiente que ele criou. Ele criou a sensualidade, que foi Deus que criou a sensualidade, para um momento muito íntimo, de um homem e mulher no casamento. Fora disso, sim, é pecado, fora disso, sim, é uma afronta a ele. Então, vocês podem, no meu perfil eu sempre trago exemplos, o pessoal pede muito, então eu coloco fotos de mulher, né, de estilos, de roupa, tendências, porque a gente precisa entender. Hoje em dia, principalmente, existem mulheres estilistas que estão focando nesse estilo de moda, uma moda elegante, que te deixa muito bem, que te deixa apresentável. Então, existem meios. Um perfil, né, que eu posso, assim, falar assim, vai lá, entra, um livro, como eu mencionei, são esses. Agora, o perfil, assim, de mente agora eu não teria, mas vira e mexe, eu sempre, às vezes, divulgo ali no meu Instagram, entendeu? Porque para as mulheres saber que tem esse meio. Às vezes a gente fica no nosso mundinho, igual você está falando. Se a gente for só o que está ao nosso redor, a gente vai achar que é isso, é só isso, entendeu? Mas se a gente começar a aprofundar um pouquinho mais fundo, você vai ver blogs como Alma com Flores, elas falam um pouquinho sobre isso, né? A preciosa feminilidade. Então, Mulheres Virtuosas, tem também o mulherespiedosas.com, que também tem textos maravilhosos sobre a modéstia. Então, é ir a fundo, é procurando que a gente vai se inspirando, né? Com certeza, e realmente é algo que a gente precisa realmente colocar na mente que é algo importante, que faz diferença na nossa vida, na vida das pessoas que convivem conosco, que não nos conhecem e que acabam por traçar uma ideia, não é? Sim, Nossa, sim. que pode às vezes até afastar eles de Deus, pelo nosso exemplo, pelo nosso, enfim, pela nossa forma de se vestir, pela nossa forma de tudo. E logicamente, como a gente falou no início, não é isso que vai determinar, não é? Logicamente, será sempre o nosso coração, será sempre aquilo que realmente a gente tem dentro de nós e que só Deus pode ver, mas o homem, felizmente ou infelizmente, vê por fora. Então, a primeira coisa que... A impressão, né? Essa mensagem inicial, ela é através da imagem, não tem como. Deus fez assim, a gente precisa ver isso do lado positivo. Foi Deus que fez, né? E por isso essa importância de nós levarmos isso a sério. A gente comunica, entendeu? Se vocês tivessem... vai falar vai trocar figurinha, vai falar de modéstia como se fosse algo menos importante, essa parte da aparência. Mas é algo importante para Deus, é algo importante para nós, que somos templo do Espírito Santo, não é? E nosso corpo é sagrado, e a sensualidade é para um momento certo, é para um momento guardado, como você já falou, e transmite uma mensagem. Se eu vou vestida toda de branco, eu posso nem ser médica, mas as pessoas que olham para mim vão achar que eu sou. Pronto, é um código. A gente precisa entender que vestimentas são códigos. Então, tá transmitindo o que você... Às vezes você tá num dia meio sombrio, um dia aí você vai com aquelas roupas toda escura. E eu amo preto, tô dizendo. E aí vai depender. Às vezes é um detalhe que você põe, uma maquiagem, que não deixa de conotar que você tá mal, mas às vezes você vê uma pessoa, né, o jeito, o desleixo, a roupa muito amarrotada, a roupa estragada. Você está comunicando algo, você está comunicando que você não está bem, você está comunicando que você não queria estar ali, você não quer estar trabalhando, enfim. Então, nós precisamos entender. Mas se o Senhor está no nosso coração reinando, o que nós vamos comunicar com isso? Então, nós vamos comunicar a vida dele fluindo em nós. Então, não tem como.
Não vai haver uma distinção, vai haver uma separação, e esse sempre foi o intuito do Senhor, mostrar quem serve a Ele e quem não serve a Ele. Ele fez isso com Israel. Ele escolheu Israel e deu várias diretrizes para Israel fazer, né? Não como punição, mas para dizer para as outras nações que eles eram diferentes. E não deixa de ser isso hoje. É tão difícil, né? Você olhar e falar assim, meu Deus, será que é crente aquela pessoa? Será que é cristã? Será que serve ao Senhor? E muitas das vezes a gente não pode dizer isso. A gente diz ao contrário. Fala sério que aquela pessoa é cristã. Nunca que eu ia falar. Pelo jeito de andar, pelo jeito que trata o outro, pelo jeito, né, no trânsito. Aí desce do carro, desce com uma roupa toda esquisita, toda vulgar. Aí como que você vai falar? É incoerente. Não bate, não faz conexão ao que você confessa. Você confessa com seus lábios, mas você vive outra coisa. Então, é por esse caminho aí que a gente fala sobre a modéstia. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante, que muitas das vezes é um pouco menor, não digo tem uma barreirinha, né? Mas as pessoas têm uma certa barreira com essa questão da modéstia. E que não tem que ter, né? A gente precisa olhar com outros olhos para a modéstia e ver a importância da modéstia também na nossa vida cristã. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, conversando e aprendendo, e que Deus abençoe seu ministério, esse ministério que você tem online, de abençoar as pessoas e dar dicas tão importantes. Eu já estive dando uma olhadinha no seu Instagram, dar dicas muito legais para a gente estar se vestindo bem, para a gente estar se vestindo com modéstia, elegantes, bonitas em todas as circunstâncias. Sim, e refletindo a Deus, que é o mais importante, né? Então, é verdade. Obrigada. Obrigada a você, Lívia, por essa oportunidade de vir aqui no seu canal e abençoar essas vidas. Estou aqui, precisando, só chamar. Então, gente, é isso. A gente fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Se você gostou, não esquece, deixe seu joinha, deixe seu comentário e a gente se vê por aqui e lá no Instagram da Milka, para você conhecer o trabalho dela. Tchau, tchau, Milka. Tchau, pessoal. Até mais.